Oi gente, meu nome é Isabelle, sejam bem-vindos a mais um vídeo do resumo da lição. O título da lição dessa semana é Rejeitando um chamado para servir, e o texto-chave se encontra em 1 Reis 21, 25 e 26, e diz o seguinte: Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. A história dessa semana fala sobre um incidente que ocorreu com a vinha de Nabote. Nabote tinha uma vinha em Jezreel que ficava ao lado do palácio de Acabe, que era rei da Samaria. E Acabe se dirigiu a Nabote e pediu para que Nabote desse a vinha a ele, para que ele usasse como horta. Mas Nabote se recusou, disse que não daria a vinha a ele. Portanto, Acabe ficou muito irritado e foi para casa, entrou no quarto com aquela atitude de criança mimada, se virou para a parede e se recusou a comer. Acabe era um homem muito egoísta e ele achava que tudo que ele quisesse ter, ele deveria ter. Por isso, ele era assim por influência de Jezabel. E quando Jezabel entrou no quarto e viu Acabe daquele jeito, ela perguntou por que ele estava assim. E ele explicou que foi porque ele havia pedido para que Nabote vendesse a vinha a ele e ele havia se recusado. E então Jezabel disse o seguinte: É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma. Anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Assim, Jezabel escreveu cartas às autoridades da cidade em que Nabote vivia e pediu para que eles decretassem um jejum na cidade e que colocassem Acabe sentado em um lugar de destaque em relação às outras pessoas, e que 2 homens sentassem à frente de Nabote e testemunhassem que ele havia pecado contra Deus. E assim ele seria levado e apedrejado. E assim as autoridades fizeram com Nabote. Depois disso, mandaram informar a Jezabel que Nabote havia sido apedrejado até a morte. E quando Jezabel ficou sabendo, ela foi até Acabe e mandou Acabe ir se apossar da vinha de Nabote e disse que Nabote estava morto. Então, assim Acabe fez. E quando isso aconteceu, o Senhor disse a Elias: Vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote, para tomar posse dela. Diga-lhe assim, que assim diz o Senhor: Você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescente: Assim diz o Senhor: No local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: Então você me encontrou, meu inimigo. E Elias respondeu: Eu o encontrei, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele disse: Vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel.
Os cães comerão o que pertence a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. E quando Acabe ouviu essas palavras de Elias, ele jejuou e dormiu sobre sacos e passou a agir com mansidão. E por ele ter agido assim, né, por ele ter se humilhado diante de Deus, Deus disse a Elias que não enviaria isso no reinado de Acabe, mas sim no reinado do seu filho. A lição de sábado diz que Jezabel significa não exaltada ou impuro. E diz também que o egoísmo é muito perigoso para o ser humano e que Acabe havia sido totalmente dominado pelo egoísmo. E em contrapartida, o antídoto para esse pecado é o chamado para servir. A lição de terça-feira traz algumas curiosidades sobre essa história desse incidente com Nabote. A primeira é que Nabote não quis vender as terras onde a plantação de uva estava, porque antes aquelas terras pertenciam aos pais dele. E, segundo as leis que estão em Levítico, diz que os israelitas deveriam preservar as terras que pertenciam à sua família. Diz também que, nesse incidente, Acabe e Jezabel transgrediram pelo menos 4 mandamentos. O primeiro foi o da cobiça, o segundo foi o do falso testemunho, teve também o assassinato de Nebate e, por último, o roubo das terras. E diz também que quando Nebate foi levado para ser apedrejado, não somente ele, mas também os seus filhos e seus netos foram apedrejados. E Jezabel, quando ela percebeu que o seu fim estava próximo, em vez de ela se humilhar, como fez Acabe, ela se maquiou e colocou o seu traje mais imponente. Os versos de impacto dessa semana estão em Mateus 5,36, Filipenses 2,4 e Lucas 6,35. É importante lembrar também que todos nós seremos responsabilizados por nossos atos, por nossas ações. E como cristãos, devemos viver de acordo com a orientação divina, pois todos nós iremos comparecer ao tribunal de julgamento de Deus. E nós não queremos ser julgados e recebermos um resultado ruim, né? Todos nós queremos ser julgados por nossas ações e sermos reconhecidos como boas pessoas e principalmente bons cristãos. Nós temos orientações divinas suficientes por meio da Bíblia e pelos testemunhos proféticos, né, pelos espíritos de profecia, para não cairmos nas mesmas, não agirmos da mesma forma que o povo de Israel agiu no passado. E manter nosso espírito de gratidão e disposição a Deus é o antídoto mais importante para que nós não sejamos egocêntricos e que não possamos agir dessa forma. Então, esse foi o vídeo dessa semana, né, do resumo da lição. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!